Salve rapaziada, seja bem-vindo ao canal, bora para mais um corte. Pessoal, separei um trecho bem legal aqui para vocês, da galera da ESPN, analisando como está o Verdão nesse início de temporada. Tem o início do Campeonato Paulista, que é agora dia 14, e o Verdão também já está focado aí na Supercopa contra o Flamengo, e tem a possibilidade do Danilo deixar o Verdão, né galera? Vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu peço para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para vocês não perderem nenhum corte. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição, então partiu. Bora conferir. Vamos lá, Faz de Esportes. Então a gente mostra aí 4 jogos até a Supercopa pro Palmeiras contra São Bento, Botafogo, São Paulo e Ituano. E 5 jogos pro Flamengo até a Supercopa. Audax, Portuguesa, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. Aí começa a temporada e tem já esse encontro, é aquele jogo que todo mundo fica na maior expectativa em 2021. Foi um jogo muito, mas muito legal. O Flamengo foi lá e conseguiu vencer. 22 Deu também. aquela... 22 também? 22 foi Flamengo e Galo, nos pênaltis. Foi no Galo, né? Os pênaltis intermináveis. E foi muito legal também. Ou seja, é um começo de temporada que está deixando a gente com vontade de assistir a essas grandes partidas ao longo do ano. Palmeiras e Flamengo. Um Flamengo que está com um treinador novo, um Palmeiras que já vem de outras temporadas. Olhando assim, Zupac, quem que você apostaria? Se eu tivesse que apostar pura e simplesmente, um palpite é que o Flamengo vencerá, mas é um palpite, assim. A Supercopa é um campeonato que vale muito pouco em termos de campeonato. E ela é um campeonato que diz quase nada sobre o que vai ser a temporada, né? A gente falou aqui, 2022, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão. Talvez alguém possa falar, tá vendo? Já era um alerta de que o Paulo Souza não ia virar. Mas até aí o Turco ergueu a taça e também não virou. E, enfim, ninguém lembra. O ano do Atlético não passa em momento algum pelo que for a Supercopa. É só aperitivo pra gente ficar feliz. Porque só foram 2 jogos muito legais. E tende sempre a ser um jogo legal, justamente por valer muito pouco. É um jogo menos compromissado, com menos consequências para a temporada. Então, os times se permitem jogar de maneira um pouco mais leve. Mas é interessante que seja Palmeiras e Flamengo, e aí eu acho que cai um pouco a leveza, por ser Palmeiras e Flamengo. É um enfrentamento pesado, que não vai definir o futuro de ninguém, nem o que vai ser a temporada, mas que vai nos proporcionar o que a gente mais gosta, que é pauta, discussão. Né? E no caso do Flamengo, vai ser o primeiro olhar sobre o Flamengo do Vitor Pereira e a pressão que o Vitor Pereira vai ter que lidar ao comandar o grande elenco do continente. E o que se espera é, no mínimo, títulos sem jogar bem. Certo. No máximo, títulos jogando bem. Menos do que títulos sem jogar bem, vai ser considerado um trabalho ruim. E no caso do Palmeiras, vai ser justamente a comparação com o Flamengo. Um Flamengo que se reforçou muito bem e um Palmeiras que só perdeu, não trouxe ninguém. Então, se por um acaso o Palmeiras perde do Flamengo, você está vendo? Tem que contratar, se não contratar, não vai conseguir enfrentar o Flamengo. E se o Flamengo perde do Palmeiras, tá vendo? Vitor Pereira, vamos ver como é que vai ser a temporada. Então, esse tipo de discussão vai render. Mas, na prática, não vai determinar o que vai ser o ano do Palmeiras, tampouco do Flamengo. Mas é o primeiro grande teste da temporada, porque, assim, antes tem o Palmeiras jogando o estadual com 4 jogos, o Flamengo jogando 5 jogos pelo estadual. É o momento que você consegue enxergar um pouco melhor as equipes? O Brasil é um país tão particular, né, no trato ao futebol, que o jogo que teoricamente abre a temporada acontece já com os estaduais em andamento. É o nosso jeito de fazer as coisas aqui. A Supercopa deveria ser o portão aberto. Gente, é isso, ó. E temos aqui os 2 campeões do ano anterior das coisas que interessam. Mas não, esses times podem ser vistos aí, ou pelo menos alguma forma deles podem ser vistas aí com jogadores aleatórios no Campeonato Estadual, especialmente no Rio, pela maneira como o Flamengo trata essas partidas. Seus titulares entram em férias mais tarde, etc. e tal. Mais um Flamengo que o Abel vai enfrentar, hein? Mais um técnico, deve ser o 4º ou 5º que ele enfrenta. Em maneira de jogar, bola parada, todas as coisas que tem que reestudar o Flamengo, e esse Flamengo ele nem vai ter amostra, quase nenhuma. Tá fazendo as contas aí também, A né? minha Eu também dúvida estava é aqui, se ele enfrentou o Rogério como técnico. Mas eu acho que a hora sim. que ele chega era o Rogério técnico. Mas não sei se ele chegou a enfrentar o Rogério. Agora, do ponto de vista do espetáculo, é o que o futebol brasileiro tem de melhor a oferecer. Nos últimos 2 anos, os jogos foram bons. Muito, eu acho, por causa da importância diminuída esportivamente falando. Então, eu acho que é uma coisa boa para um time se medir contra o outro, entender como está.
muito valiosa para o Flamengo, que tem Mundial de Clubes, então tem que encontrar uma maneira de estar competitivo cedo na temporada, mas também é um trabalho que se inicia, né, a gestão do Vitor Pereira vai estar engatinhando diante de um trabalho sólido e consolidado, que é o do Abel no Palmeiras. Eu gosto, acho legal, não me surpreendo quando os jogos são bons, como foram nos últimos 2 anos, e tomara que seja mais um grande jogo, porque, de novo, o futebol brasileiro precisa conseguir mostrar as suas coisas boas. E nesse jogo estão em campo os 2 melhores times que nós temos aqui. Pois é, a gente está falando de um Palmeiras que não trouxe grandes reforços, perdeu o Scarpa, pode perder ainda o Danilo. E o Danilo pode chegar para jogar junto ao Gustavo Scarpa no Nottingham Forest. De acordo com fontes ouvidas pela ESPN, o time do Gustavo Scarpa, o Nottingham Forest, procura reforços para o meio-campo e vê com bons olhos a chegada do Danilo. Até aí, beleza, né? Quem não vê com bons olhos? O jornal The Telegraph afirma que o Forest deve oferecer ao Palmeiras o valor na casa de 18 milhões de libras, 115 milhões de reais. E como mostrou a ESPN em novembro do ano passado, o Palmeiras planejava negociar o Danilo por algo em torno de 20 milhões de euros, 112 milhões de reais. Valor então sinalizado pelo Nottingham Forest estaria dentro desse planejamento. E agora fica a expectativa para saber o que é que vai acontecer com o Danilo. Ele vai mesmo sair do Palmeiras? E aí, o Palmeiras, o que é que vai fazer também? Também tem uma matéria lá no espn.com.br dizendo que, se por acaso isso acontecesse, o Danilo sair mesmo do Palmeiras, o Jean Lucas está sendo acompanhado de perto, assim a gente pode dizer, pela diretoria do Palmeiras. Zupa, qual o tamanho da perda do Danilo, se realmente isso acontece? E o Jean Lucas seria um bom substituto? O tamanho é enorme. O Danilo é um tremendo jogador, muito importante para o tipo de jogo que o Palmeiras pratica, é um jogador muito móvel. As opções que o Abel tem no banco para o lugar do Danilo não dão a certeza de uma reposição à altura. O Gabriel Menino não se mostrou um jogador que entrega o que o Danilo entrega. O Jailson, que é um volante mais pesado do que o Danilo, volta de uma grave lesão de joelho. Então, o Palmeiras, na minha visão, teria que ir ao mercado, teria que fazer o que não fez até agora, teria que ir ao mercado para tentar repor. O Jean Lucas eu gosto muito, acho um jogador muito bom, muito bom. Quando ele sai muito novo do Flamengo, mas quando ele volta emprestado para o Santos, com o Sampaoli, ele joga o fino da bola, tanto que ele é vendido depois, né? Mas ele não é o Danilo. O Jean Lucas é um segundo volante para terceiro homem. O Danilo é um primeiro volante. E eu acho, sinceramente acho, que o Danilo e os seus agentes, eles têm que pensar muito bem o passo a ser dado agora. Eu não acho o Nottingham Forest o melhor caminho para o Danilo, eu acho um caminho perigoso para o Danilo. Não é igual o Scarpa. O Scarpa estava dando talvez o último tiro dele para jogar numa liga de elite. O Danilo está dando o primeiro passo. O Forest é um time que hoje está fora da zona de rebaixamento, mas ele vai lutar contra o rebaixamento na Inglaterra. E seria péssimo para um jogador da idade do Danilo, com o potencial que o Danilo tem, ter que jogar uma Championship daqui a um ano, que é um campeonato de qualidade completamente diferente da Premier League, e ia inibir muito do jogo do Danilo. Então, assim, entendo a questão econômica, evidentemente entendo, mas se existem outras possibilidades para o Danilo, eu acho que ele deveria pensar melhor do que ir para o Nottingham Forest nesse momento. E aí, nesse caso, é coisa de empresário conversar com o jogador para aceitar ou não, porque se chega a 120 milhões de reais pelo Danilo, eu imagino que o Palmeiras vai aceitar. Então, cabe ao Danilo e os seus empresários falarem, não, mas calma, pode ser que a gente encontre um outro clube. Sim, do ponto de vista do Palmeiras, eu concordo. Acho que uma proposta como essa, ela não pode falar, não, obrigado, não estamos abertos a esse tipo de conversa. Mas, do ponto de vista do jogador, embora cada um cuide da sua vida né, o direito é indiscutível, o assunto é público, é um jogador do Palmeiras, a gente está aqui para falar exatamente sobre isso. Eu concordo com o Gustavo, só entenderia essa transação para esse clube específico como uma aposta para abrir uma porta e, eventualmente, dali sair em pouco tempo. Isso também precisa ser considerado. Mas não acho que o risco do Forest ser rebaixado e aí a vitrine ficar muito mais embaçada, digamos assim, valha a pena em troca de esperar mais um pouco e fazer um movimento um pouco mais vantajoso para ele. Então é isso aí, né, rapaziada? No meu ponto de vista, o Danilo é um excelente jogador, muito novo. Acredito que ele vai tentar, se ele tiver que sair do Palmeiras, ele vai tentar ir para um time
que tenha um pouco mais de visibilidade, né, galera? O time tá correndo o risco ali de cair para a segunda divisão. Então, pro Danilo, que tá no início da carreira, eu não sei se seria uma boa ideia, mas também não sei se o Palmeiras rejeitaria uma proposta com um valor tão alto desse, né, galera? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui!